Awako oníṣègùn ọlọ́run o àwàdé ikú bẹ̀rẹ̀ bòbò àrùn lọ ikú o bẹ̀rẹ̀ wẹ́ arawara láìsùn ikú o bẹ̀rẹ̀ wẹ́ arawara láìsùn. Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Babá Rafael e Facunlê e hoje nós vamos falar da mão de Vumbi, mão de Vumi, né? Como é que vocês conhecem aí. Um assunto muito interessante que hoje nós vamos desmistificar também, porque é muito polêmico aí dentro das religiões de matriz africana no Brasil, né? Então vamos falar sobre isso, uma sugerência de várias pessoas aqui no canal. Então vamos falar sobre a mão do morto na cabeça da pessoa, a famosa mão de Vumbi, né? Mas antes de eu falar desse assunto, eu peço que você já dê o joinha aqui no vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreva aí no canal. E se você é um estudador ávido, né, gosta de conhecer da cultura afro-brasileira, quer aprender mais sobre oráculos, sobre os assuntos que eu trato aqui no canal, te convido a participar de um dos nossos cursos. Mas enfim, vamos ser diretos ao ponto. Muito antigamente, né, quando as pessoas morriam, os sacerdotes morriam, os pais de santos morriam, os filhos de santo, né, aqueles que eram iniciados por essas pessoas que morreram, ficavam ali no limbo sem saber o que fazer, né? E aí se criou um mito falando de mão de morto, mão de Vumbi, né? Ou seja, que quando um sacerdote que te raspa ou que te obrigaciona, né? Ou seja, ele coloca a mão na sua cabeça. Então se diz, fulano colocou a mão na cabeça de fulano, fulano é navalha de fulano, né? Se criou dentro ali uma mítica de que quando essa pessoa falecia, né, os filhos de santo deveriam retirar ou tirar a mão dessa pessoa que faleceu da cabeça deles. Aí vem a famosa expressão tirar a mão do morto, né? Que muita gente conhece como Vumbi ou Vumi, né? Mas o que é Vumbi ou Vumi? Bom, todo mundo sabe que na terra iorubá, quando a gente se refere à morte, né, a gente usa uma palavra que se chama Iku. Iku é a morte, literalmente, né? Ou a divindade que comanda a morte, algo nesse sentido, né? Mas isso é em terra iorubá. O pessoal da Angola, né? As pessoas da nação de Angola, elas têm um deus muito parecido ao deus da morte no iorubá, que é Iku, e o nome desse deus é Vumbi, né? Então Vumbi seria a morte, seria o Iku do pessoal da Angola, né? Do pessoal que pratica a religião de Angola. Então foi muito popularizado e conhecido como tirar a mão de Vumbi, né? Ou seja, tirar a mão do morto. Essa expressão Vumbi ela é usada na Angola, no que a gente fala Iku. Mas o que é tirar a mão do morto? Existe isso? É necessário? Como eu disse, antigamente as pessoas, né, de um determinado círculo religioso acreditavam que aquele pai de santo, aquela mãe de santo, o sacerdote, né, que colocou a mão na sua cabeça e ele morreu, eles falavam, fulano foi a um ló, fulano cufô, fulano cofô, né? São palavras para também, por exemplo, se referir a quando a pessoa morre, né? Fulano cufô, fulano morreu. Eles acreditavam que ter a mão de um sacerdote morto ali na sua cabeça, ou seja, né, a pessoa botou a mão na sua cabeça e faleceu, né? Você teria algum tipo ali de atraso, de problema na sua vida, né? Então que deveria ser feito obrigações, deveria ser feito ali procedimentos para tirar, para desfazer os laços e vínculos energéticos que você tinha ali então com aquela pessoa, porque ele poderia, né, atrasar a sua vida. Então por muito tempo foi sinônimo na cabeça das pessoas que se o pai de santo morre, ela tem que ir lá e tirar a mão do pai de santo da cabeça, senão a vida dela vai atrasar. Tá? E isso não é uma verdade, né? Por isso que eu falo que eu vou desmistificar aqui. Não é só eu, é nem mais 90% das pessoas sérias, por exemplo, dentro de Queto,
né, dentro da tradição de Laketu e depois também de Essimbilé, Xixilagba, enfim, né, a tradição de Ifá, Yorubá, a religião tradicional, como queiram, né, não existe nenhum tipo de fundamento, não existe nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de ebó, né, que se faça para tirar a mão do morto da cabeça ali da pessoa, tá? Existe, né, trabalhos e vinculações que você faz para cortar laços, para cortar vínculos com aquela pessoa, seja ela viva ou seja ela morta, né? Então, por que a gente não tira em tese a mão do morto? Não existe trabalho para tirar a mão do morto, isso não é uma necessidade, tá? Dentro de Alaquetu, por exemplo. Ah, mas eu vi pai de santo de Queto que foi lá e fez e que não sei o que, que não sei o que. Não existe, é invenção. Eu já vi falar gente que faz uma mão de moeda, bota uma mão de cera, não tem nada disso. Por quê? Primeira coisa é que a gente não acredita na morte, né? Os iniciados, eles não morrem. Então não existe morto. A primeira coisa é essa, não existe a mão do morto porque a pessoa nunca morreu, ela fez uma passagem de estado, né? Ela estava aqui num corpo encarnado e agora ela partiu para outra dimensão. E aí ela vai se tornar um Agbá, um Essá, ou seja, um ancestral daquela comunidade, tá? Então, quando um pai de santo falece, o que tem que ser feito para o pai de santo é o que a gente chama de Axexê, Sirum, né? Por exemplo, eu acho que o povo do Geis fala Sirum, né? Mas a gente faz o quê? Os rituais fúnebres daquela pessoa para que ela seja encaminhada, né? Para que ela seja encaminhada ali, né? Que entular a divindade receba ela, né? E ela vai virar um Agbá, um ancestral, um Essá da comunidade. Não existe morto, tirar a mão do morto porque a pessoa nunca morreu. Ela fez uma passagem, a gente tem que ver, né? Porque às vezes a gente está numa religião e tendo uma visão distorcida da visão daquela religião ou daquela cultura em relação à realidade que a gente pensa, né? Então às vezes a gente está numa religião falando de morte, não existe morte. Oxóssi não acredita na morte. O grande rei de Queto, por exemplo, o Axexê, surge por causa de Odé, né, que não acreditava na morte. E aí quando Odé faz a passagem, né, faz-se então a homenagem, né, a Oxóssi, se faz o Axexê, né? Odé, inclusive eu já falei, a pessoa tá para morrer, faz ebó com Oxóssi, com outro Sodu, não faz com trem de Omolu e essas coisas, senão a pessoa vai, né? Então, é sempre assim, tá? Então não existe ebó para tirar a mão do morto. O que a pessoa pode fazer, né? O que todo mundo faz é você tomar um bori com o outro pai de santo, se você quiser, tirar ebós, né? Porque a pessoa sempre tem que tomar ebós, dar satisfação, às vezes é necessário, né? Às vezes você tinha muita vinculação, muita ligação com a pessoa que faleceu. Então, às vezes a gente dá um balaio pro Egum, né? Na sua homenagem. Não precisa, porque já foi feito a xixi, né? Então não existe tirar a mão de morto, tá? Existe você passar axé com outra pessoa se você quiser. Eu vou falar isso que é uma grande verdade. O meu pai de santo faleceu em 2017, meu pai Calbaqueci, né? Nunca tirei a mão dele, pelo contrário, faço muita questão de manter a mão dele na minha cabeça até o último dia da minha vida, né? Não quero mão de mais ninguém na minha cabeça. É a mão do meu pai Paulo e a mão do meu pai Calbaqueci. Acabou. Não tem mais isso na minha cabeça. Então, continuo na casa de Airá, né? No Ijobá, no Axé Ijobá. Todo ano eu não vou lá porque teve a pandemia, né? Mas anualmente todo mundo que é filho do Axé Ijobá, Axé Airá, né? Faz o voto de ir na festa de Airá. A casa tem herdeiro, né? A mãe do herdeiro está tocando a casa e ela não tirou a mão da minha cabeça. Meu pai PC não tirou a mão da minha cabeça. O pai PC não tirou a mão do meu pai Calbaqueci da cabeça dela, porque isso não existe, né? Inclusive, quando o pai de santo morre ou a mãe de santo morre, né? A casa ali da pessoa assenta o Ilei Boicu, né? Justamente porque é para arrumar parte ali, o famoso Egum da pessoa, né? Para aquilo ali ser cultuado e venerado como um ancestral, tá? Então a gente não tira a mão de morto. Existem situações, como eu disse, às vezes você tinha uma vinculação muito forte com o pai de santo, né? Você ficou ali muito tempo com ele, às vezes o pai de santo morreu
e ele tinha ódio de você, ou você tinha ódio dele, tinha mágoas, né? Então pode ser que essas coisas atrapalhem. Então aí o que a gente faz? A gente faz rituais, que a gente chama o ritual de lavar a cabeça. A gente lava a cabeça da pessoa, né? A gente tira ali energias deletérias, corta laços e vínculos, né? Da pessoa. Então a gente, como eu disse, literalmente lava a cabeça da pessoa com folhas específicas, tá? E eu vou falar uma folha aqui que ela é muito importante para esses casos, né? É o tipo de folha que a gente limpa, como se diz, né? A energia da pessoa do nosso caminho, corta laços, né? Então, a gente usa muito folha de genipapo, né? Inclusive, Mãe Linda do Oxum me ensinou isso, né? E depois eu fui ver na Bahia que é a mesma coisa. Uma das folhas que se usa, porque algumas folhas são africanas e aí fica complicado. Mas a folha de genipapo, né, que inclusive o genipapo e a folha de genipapo é utilizada em ebós de Iku, né? Então o que acontece? A gente utiliza a folha de genipapo para fazer o banho, né? Muito bem feito, muito bem forte junto com outras folhas para lavar a cabeça da pessoa. Se você não tem as outras, pode usar só o genipapo, a folha do genipapo, né? Aquilo ali lava a cabeça da pessoa. Então você lava, pede alguém para lavar, né? Lava bem a sua cabeça, reza seu ori, né? Mas o que a gente faz caso a pessoa tenha problemas ou necessite, né? O que ela faz é tomar bori, passar axé, né? Porque ela quis. Tá? Mas não há nenhum tipo de necessidade e não há atrapalhos causados pelo falecido pai de santo, né? Porque você não tirou a mão dele da sua cabeça. Como eu disse, o que pode trazer problema era o vínculo que você tinha com a pessoa. Aí você vai ter culpa, você vai ter raiva, né? Se a pessoa era uma pessoa involuída de fato, né? Ela pode te perseguir, mas o fato de tirar a mão da cabeça dela não deixa que ela te persiga, né? Então não existe muito isso de tirar a mão do morto, tá? Existe sim rituais para a gente encaminhar, né, a pessoa, né? O que tem que se fazer, como eu disse, é o axexê. Feito o axexê, pronto, ninguém tem que fazer mais nada disso. É o que eu disse. Você vai lavar a cabeça, tomar bori, etc. depois, né? Mas isso não necessariamente é tirar a mão do morto da sua cabeça, né? Até porque não existe morto. A gente está falando aqui de uma pessoa que continua existindo em um outro lugar do tempo e espaço. Tá ok? Esse foi o assunto de hoje. Se você ficou com algum tipo de dúvida, tem algum comentário, sugestão, faz aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.